Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas qualquer que for a sua versão, acompanhe comigo, por gentileza. E o texto sagrado diz assim: honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Meu Deus, nós declaramos nossa confiança e dependência no Senhor e na ação do Teu Espírito, o Espírito da verdade nesse lugar. Permita-nos nessa noite ter, ó Deus, mais do que um acesso à informação, a mera especulação de ordem racional, humana, natural. Nós oramos que a Tua palavra ilumine os olhos do nosso entendimento. Nós oramos que o Espírito da verdade traga não só entendimento espiritual, como também aplicação personalizada da Tua palavra no íntimo de cada um de nós. E como o Senhor falou por boca do profeta Isaías, que a Tua palavra cumpra o propósito pelo qual ela tem sido enviada nessa noite. E desde já nós Te damos glória, honra e louvor pela certeza daquilo que o Senhor fará neste lugar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu acredito que isso deve ter acontecido entre o ano de 2000, se eu estiver errado, 2001. Deus me chama a atenção para esse texto de uma forma especial. Ao longo de toda a minha caminhada, eu tive o privilégio de nascer e crescer no lar cristão. Eu já vi muito pregador, especialmente na hora da oferta, lendo esse texto. Mas algo que eu percebi ao longo do tempo foi que normalmente as pessoas confundem propósito com consequência. E são duas coisas distintas. Qual é o propósito da mensagem que nos é apresentada aqui? É um chamado a honrar a Deus e honrá-lo com os nossos bens. Qual a consequência de cumprir o propósito de dar a Ele honra? Os seus celeiros se encherão fartamente e os seus lagares transbordarão de vinho. Isso é a consequência. Infelizmente, nós temos vivido uma inversão. A gente fez da consequência o propósito. Se você der, você vai prosperar. E a gente fez do propósito a consequência. E aí talvez Deus se sinta honrado. Embora o que a gente queria era prosperar e não honrá-lo. E nós começamos a inverter as coisas e a gente começa a dizer, e é a Bíblia que diz isso, mas às vezes o tom está um pouquinho diferente, o trilho está um pouco ajustado e a mensagem acaba ficando deturpada. Eu quero chamar a sua atenção para algo importante. Quando Deus nos pede honra, e é interessante observar que Deus não tem necessidade nenhuma dessa honra. O apóstolo Paulo, quando está pregando em Atenas, ele diz que Deus não é servido por mãos humanas como se necessitasse de coisa alguma. Deus é absoluto, completo em si mesmo. Ele não é carente, ele não tem nenhum problema de autoestima. Ele não precisa da honra. Então nós precisamos entender que a honra proposta não é a necessidade dele. Ela tem alguma espécie de efeito regulador na nossa vida. E eu quero a partir disso chamar a sua atenção para o fato de que a Bíblia nos ensina não apenas a fazer a coisa certa, mas a fazer a coisa certa do jeito certo. Por exemplo, Tiago capítulo 4, verso 2 diz: nada tendes porque não pedis. Tem crente que não recebe de Deus porque não ora. Mas o verso seguinte, Tiago 4, 3 diz: pedis e não recebeis porque pedis mal. Então tem crente que pede, que é a coisa certa para receber de Deus, mas faz a coisa certa, que é pedir, do jeito errado, pede mal. E aí não funciona, não dá resultado. Fomos ensinados sobre a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, 16, chama o cálice da bênção, que abençoamos. Ele não fala apenas que é o cálice abençoado, é o cálice da bênção, que nós bem dizemos. Eu creio que existe bênção quando participamos da mesa do Senhor, quando participamos do pão, do fruto da vide. Aliás, a Bíblia fala de comunhão, embora não cremos na transubstanciação, a mudança dos elementos, nós queremos na comunhão espiritual com o corpo e o sangue do Senhor. E o propósito é que haja bênção. Mas Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo, porque quem comer ou beber do pão de modo indigno será réu de juízo. Tomar a ceia é a coisa certa para ser abençoado, mas se você fizer do jeito errado, como diz a moçada hoje em dia, vai dar ruim. O resultado não será positivo. E nós precisamos entender que quando o assunto é finanças, Deus não espera de mim e de você apenas que a gente faça a coisa certa. Ele espera que a gente faça a coisa certa do jeito certo.
Eu quero ter uma conversa com vocês que envolve uma dimensão e uma perspectiva não apenas de contribuição, mas da relação do cristão com Deus e o dinheiro. Quando a gente observa um tema como este de conferência, né, que diz respeito à rendição nossa ao Senhor, eu acredito que esse é um assunto que nós precisamos de fato permitir que Deus traga luz ao nosso coração. Então eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas relacionadas a esse assunto. No início do meu ministério pastoral, eu confesso, eu tinha muita dificuldade de falar, pregar ou ensinar qualquer coisa relacionada a dinheiro. Eu tinha vergonha. Por quê? Por causa de um certo segmento, ou de alguns segmentos, do chamado meio evangélico, que é uma coisa assim, que tem toda a diversidade que se possa imaginar, e outras que vão surpreender a sua capacidade de imaginação. E muitas vezes a gente pagava a conta por outros. Então, quando eu comecei o ministério, a gente era alvo de piadas e provocações que eram públicas, eram programas de televisão. Eu me lembro de Chico Anísio lançando a ideia: Jesus Cristo pode ser o caminho, mas fulano de tal é o pedágio. Ele dizia lá, né, nas brincadeiras, pequenas igrejas, grandes negócios. E a gente, preocupado em pregar o evangelho da forma correta, não queria ser relacionado com esse tipo de avaliação ou brincadeira. Eu sou de uma época onde os púlpitos, eles não eram tão discretos como isso aqui hoje. Eles eram uns caixotes de madeira que a gente tinha a capacidade de se esconder atrás deles. E, aliás, era quase o que eu fazia na hora da oferta. Eu debruçava atrás do caixote. Só faltava dizer: os irmãos nos perdoem, mas infelizmente nós vamos levantar os dízimos e oferta, mas nós vamos fazer do jeito mais rápido e indolor possível, amém. Não tinha coragem nem de olhar para o povo. E eu não estou brincando. Deus precisou quebrar muita coisa em mim para que eu me posicionasse para ensinar publicamente essas verdades. E uma delas foi que eu comecei a perceber que em quase metade das parábolas de Jesus, ele falou sobre dinheiro, riquezas e bens. Howard Dayton, do Ministério Crown, no livro O Seu Dinheiro, ele disse: se você juntar todos os versículos da Bíblia que falam sobre oração e fé, todos desses dois assuntos, oração e fé, são assuntos importantes, você concorda? Os dois juntos têm cerca de 500 versículos. Mas sobre bens, riquezas e dinheiro, a conta dele é 2.084 versículos. Outra fonte de um ministério relacionado ao dele apontou, tomando outras questões por inferência, em torno de 2.350 versículos. A Bíblia fala mais sobre dinheiro quase do que sobre salvação. Ou seja, esse volume de informação não está ali à toa. E nós precisamos de uma perspectiva correta, porque o impacto que isso tem na vida espiritual é maior do que temos mensurado. Há uma frase atribuída a um camarada chamado John Blanchard. Ele diz: poucas coisas testam mais profundamente a espiritualidade de uma pessoa do que a maneira como ela usa o dinheiro. E eu acredito que isso tem a ver com refletir ou não o entendimento. Então, voltando no texto, Deus pediu honra. A primeira coisa que eu parei lá naquele início de 2000, a primeira coisa que eu parei para pensar: se eu tiver errado 2001, eu quero que você me dê esse voto, porque isso é que nem pesquisa eleitoral, que diz um percentual para mais ou menos, depois de uma certa idade você tem direito a anos para mais ou anos para menos, na hora de lembrar o que aconteceu. Foi parar e pensar no significado de honra. O verbo honrar, no dicionário, remete, né, a palavra honra, perdão, remete ao ato de honrar. E honrar tem como definição fazer diferença, fazer distinção. Eu gostaria que nós começássemos pensando justamente a respeito do significado de honra. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que eu e você precisamos focar no que Deus quer, porque muitas vezes nós estamos focando no aspecto errado. Como eu disse, lemos um texto como Provérbios sobre honrar o Senhor com os nossos bens e achamos que a Bíblia está falando de oferta. Será que era esse o ponto sendo abordado? O que é que Deus quer? Será que Deus queria o meu e o seu dinheiro? Eu quero te provar pela Bíblia que não. O interesse de Deus sempre, podemos chamar o interesse primário, quando falamos de contribuição, nunca foi aquilo que será entregue em si, mas a disposição de honrá-lo.